Fala, minha galera, estamos de volta aqui, mais um dia do Sulicast e hoje, eu sempre falo que é convidados especiais, porque todos são, mas hoje aqui vai ser uma aula para mim. Eu tô nessa brincadeira aqui uma brincadeira séria do Sulicast para tentar levar para vocês de casa um pouco da empresa master dos produtos Sulita e hoje eu trouxe uma equipe de peso aqui, os maiores comunicadores de videira. Certamente, Cris Menegasso e Johnny Michael. Gente, brigadão de coração por você estar aqui, tá participando aqui desse Sulicast aqui. E a missão hoje aqui, para vocês é simples, para mim também não é tão, é um pouco mais complicada, mas é falar um pouco de comunicação. Até porque a gente estava falando um pouco antes aqui, até por que surgiu o Sulicast, né? Tentar levar um pouco, resumidamente, tanto para o endomarketing, para as pessoas que trabalham junto com a gente, os mais de 2.300 funcionários, bem para aquelas pessoas interessadas também em conhecer um pouco da empresa e dos produtos que consomem no dia a dia, até porque hoje Sulita está praticamente no Brasil inteiro e alimentando pessoas não só do Brasil, como agora já há tempo faz isso, mas era uma menor escala, mas agora mais incrementado no mercado internacional também. Mas sejam bem-vindos. Obrigada. Primeiras damas. Muito obrigada. Obrigada, Nico, pelo convite. É muito diferente a gente estar do outro lado, né? A gente sempre é acostumado a bater um papo, mas a gente está entrevistando. E hoje aqui, falar um pouquinho sobre comunicação, que eu acho que é uma paixão que a gente tem, né? Fico muito honrada por você ter dito um dos maiores comunicadores de videira. Eu me considero, assim, ainda muito iniciante, porque a gente sempre está aprendendo, né? E na comunicação é muito isso, ela se reinventa, né? No dia a dia, se reinventa ano a ano, a tecnologia vem, tenta nos derrubar e a gente tenta cada vez mais estar à frente disso. Então, muito feliz em poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da experiência que é trabalhar com comunicação. E acho muito bacana, realmente, você falou dessa questão do endomarketing, do chegar, né, de uma forma diferente, numa linguagem um pouco mais diferente para os colaboradores, muitos desses que são nossos ouvintes, que estão muitas vezes trabalhando e estão lá com o radinho ligado no dia a dia, acabam se tornando amigos da gente, né? E essa proximidade, ela é fantástica. Então, muito obrigada pelo convite e o que a gente puder contribuir aqui um pouquinho, com certeza vai ser válido. Mas a ideia é essa mesmo, a gente trocar umas ideias, até porque vocês estão no dia a dia e, obviamente, vocês respiram isso, né? Com certeza. Isso aí é o know-how de vocês, é o conhecimento de vocês. E a gente uma das coisas que eu queria até perguntar, Johnny, para você, hoje, obviamente, vocês trabalham com a comunicação mais verbal, mas a comunicação não é só isso. Com certeza. Agradecer primeiramente, né, ao convite, agradecer o carinho da audiência, e aquilo que a Cris falou, né, a gente tem uma responsabilidade atrás daquele microfone muito grande, porque a seriedade que vocês têm aqui dentro da empresa de vocês, a gente tem que ter a mesma com vocês, esse compromisso com o cliente lá no rádio para transmitir para os nossos ouvintes o que vocês realmente querem. Né? Eu acho que essa é a intenção da comunicação e bem bacana estar podendo participar aqui com vocês. Nós que agradecemos imensamente. E compartilhar um pouquinho do trabalho da gente, né? Porque as pessoas têm curiosidade de saber como é que funciona, como é que funciona a rádio, como é que funciona. Eu só ouço e não vejo rostinhos deles. Hoje agora com o Instagram é mais fácil, né? Mas é aquilo que a Cris falou, a tecnologia está vindo, a internet, tecnologia e o rádio trabalhando junto com ela. Eu acho que se unindo, eu acho que dá um trabalho legal, né? A comunicação internet, 360, rádio, né, que a gente chama, no digital, no analógico, né, que é o rádio também. É só para fazer assim uma contextualização, né? Eu trabalho em rádio já, Nico, há 7 anos. Não tenho formação de comunicadora, não fiz uma faculdade de jornalismo, né? Foi praticando mesmo, só no peito. Eu até comecei e fiz o semestre de comunicação social, mas acabei não dando continuidade. E assim, meio que caiu no colo, é um negócio que a gente se apaixona, sabe? Se apaixona, é meio verdade. viciante, verdade. né? A gente sempre A gente, quando tá de férias, sente falta. Você tá de férias, você passa na rua, você vê um cartaz lá, você já lê o cartaz como se estivesse na rádio. É um barato, é um negócio muito gratificante mesmo. O Johnny já tem mais tempo, 12 anos, aqui em Videira, né? De rádio tem uns... A Cris é catarinense, né? Eu sou de Curitibanos. Eu sou paranaense. Você não teve tanta sorte assim. Não sou barriga verde, sou pé vermelho.
Sou de Ubiratã, do lado de Cascavel. Vim de lá em 2012, cheguei aqui em 15 de maio de 2012. Então faz aí 12 anos já que estamos aí. Mas já dá para se considerar videirense. Videirense, cara, videirense. Olha, terra boa. Terra boa. Para me tirar daqui vai dar trabalho. Mas meninos e meninas, vamos assim, ó, só pra gente contextualizar um pouco aqui, eu tinha te perguntado ali, Johnny, mas Cris, sinta-se à vontade também para responder, dessa questão das formas de comunicação. Vocês hoje, a rádio, e até então, a rádio era, com essa nova tecnologia que veio, como vocês falaram, da internet e outras tecnologias que estão vindo cada vez mais, era uma comunicação mais verbal. Hoje vocês, por exemplo, continuam com a comunicação verbal, e vocês já têm como as pessoas conseguem enxergar vocês. Sim. Tem muitas pessoas que a comunicação vai muito do que o outro lado espera, né? Tem gente que tem um entendimento um pouco maior no visual, tem gente que tem mais no escutar, já consegue. Depende da forma de você se expressar, né? Mas hoje há tantas formas de você buscar isso, e vocês também que estão nesse meio da rádio também estão buscando essa adequação a essas novas formas de comunicação. A Cris pode falar da experiência dela com vocês aqui da Sulita. Pô, vamos ter que fazer um jeito diferente de se comunicar com o nosso ouvinte para transmitir a nossa propaganda. E foi mudado e tá dando certo, né, Cris? O que eu vejo assim, Nico, hoje em dia, a pessoa para trabalhar no rádio, por exemplo, ela não pode ser apenas locutora. Ela precisa ser uma comunicadora, porque ela vai precisar aparecer no rádio, né, através da voz, na internet, nas redes sociais. Hoje em dia a gente trabalha muito com isso. Então a pessoa, ela precisa ser, além de ter uma voz bonita, ela precisa ter consumir muito aquilo e também tem que acreditar. E falando na questão da venda, é muito isso. Porque vamos colocar hoje os influenciadores. Os influenciadores, eles colocam dentro da rotina deles os produtos que eles apresentam, certo? Então, o que nós precisamos fazer hoje dentro do rádio? Também colocar dentro da rotina do locutor para ele falar com propriedade daquele produto, daquele serviço, com conhecimento de causa. Conhecer o produto, né? Exatamente. Verdade. E o influenciador faz isso. Se você parar para analisar, você vai assistir, sei lá, qualquer influenciador aí que movimenta milhões. A própria Virgínia, que é uma... das maiores, sim, das influenciadoras, maiores, né? Ela criou a marca dela depois que ela começou a mostrar esse produto e vender milhões em lives. Por quê? Porque no dia a dia e a repetição dela todas as manhãs, passando aquele produto, usando aquele produto, colocando isso dentro da rotina dela. E isso passa verdade. Isso passa para as pessoas... Não, ele não tá fazendo... É um marketing velado, vamos dizer assim, entendeu? Você vende de forma velada. E tem os dois lados, né, Cris? Que nem assim, o público dela acredita nela, compra o produto dela porque sabe que é bom, porque ela tá falando que é bom e acredita nela. E aí, às vezes você ganha muito dinheiro para fazer propaganda de um produto que não funciona e você tá ali pelo dinheiro. Então tem os dois lados da coisa, também, né? Às vezes você vê lá um artista lá com... Vou fazer um exemplo, Zé Neto, do Zé Neto e Cristiano. Ele fez uma propaganda lá de um carvão ativo para os dentes ficar branco em 2 dias, no outro dia. Isso não funciona, não dá certo. Ele ganhou o dinheiro dele, o dente dele é branco, não é por causa daquele carvão, entendeu? Então tem os dois lados da moeda, só que assim, esse lado do Zé Neto, beleza, ganhou a grana dele, só que perde um pouco a credibilidade, né? No próximo produto que ele for fazer a divulgação e a pessoa que comprou esse primeiro e viu que não dá certo, não vai investir no segundo, né? Isso eu entendo que é primordial isso aí. Então, é até um dos motivos que a gente abre a casa, como a gente abre a casa, porque a gente tem confiança no que a gente produz. Mas eu falo assim, ter um pouco de conhecimento também na comunicação, até pela área que a gente trabalha. Isso se fala muito na comunicação assertiva, né? Isso. E partindo do pressuposto, vamos dizer assim, pegar o início da comunicação. E eu acho que isso é uma das coisas que eu até queria pegar a opinião de vocês. Porque vocês, principalmente vocês fazem uma comunicação que ela não tem uma via... Ela tem uma via de retorno, mas não é direta. A gente não vê o retorno, né? Não vê o retorno. Você não olha a pessoa para ver se ela está interpretando, se ela está entendendo, se ela está... Como fazer? E eu acho que aí que está o pulo do gato de vocês. Vocês, radialistas principalmente... ou também quem está na grande massa da televisão, tu está tentando se comunicar para tentar ser o mais assertivo possível, não significa que vai acertar todos,
Que vai acertar sempre. Que vai acertar sempre, porque assim, existem interpretações e diz a regra máxima que sempre o erro da comunicação não está no entendedor, está no comunicador. Ah, sim, Verdade. no receptor, né? E como que é ter essa pressão de você fazer a coisa certa? Uma das coisas que vocês falaram é entender do produto, é mergulhar e tal. Que mais artifício que vocês têm para buscar essa assertividade na comunicação? Porque eu estou fazendo esse parênteses, vocês que são radialistas, mas obviamente é de setores dentro de uma empresa. Até acho que é essa brincadeira que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Vocês estão dando a experiência de vocês comunicadores, mas muito ela vai expressar também a realidade de uma empresa entre que setores como que se comunicam, né? Ou se imagina uma empresa gigante. A nossa é uma empresa grande, mas não é uma gigante. Mas pega uma, sei lá... Tá indo pro caminho. Estamos no Tá caminho. indo pro Já caminho. temos dificuldades de comunicação, mas você pega, às vezes, entre um presidente, o que ele busca, o que ele quer para aquela empresa, o que ele imagina, o que ele visualiza. Para chegar na base, é muitos andares. E aquela velha história do telefone sem fio. Cada um vai mudando a história. Vai chegando diferente. E vai chegar lá. E vocês, é mais ou menos isso também, o radialista. No nosso trabalho é assim, né, Cris? São vários os setores até chegar no locutor, que é o que entrega o trabalho, né? Mas para isso já teve o setor de vendas, o comercial que foi até o cliente, que passou a propaganda para o outro setor, que é o OPEC, que passou para o CPA, que é o setor de gravação da rádio, que volta para o OPEC, que manda para o cliente aprovar, e depois a gente vai lá e faz o texto no ar, ou se não executa o spot gravado no ar. Então é essa rede conjunta aí que faz com que aconteça mesmo, na verdade. Mas você falando, parece que é um mecanismo simples, não é? Parece que é simples, Não. mas não é. É assim, tem que ter profissionalismo, dedicação de todos os setores. Se um falhar, estoura lá na gente, no locutor final. E falando dessa cadeia de produção, né? Para que chegue em nós, né? O vendedor vai lá e quero vender a nossa marca aqui, a Sulita. Beleza, então a gente vai analisar qual que é o público, né? Porque tudo precisa de uma estratégia. Analisa o público, quer atingir, tá. Então vamos fazer assim, o programa que mais combina com o seu produto é esse aqui. Aí, beleza, ofertou esse produto. Chegou para o setor de OPEC. Aqui que eu acho que tem um pulo do gato muito legal também, que é a questão da criatividade, sabe? Porque hoje em dia a gente precisa muito desse lance da criatividade, porque veio muitas ferramentas para ajudar, porque se torna prático. Né? Por exemplo, a inteligência artificial, ela te dá textos prontos para você falar sobre a Sulita. Mas ela não te dá a criatividade porque aquilo é programado. Então ele vai usar termos muito parecidos com o que foi usado para outra coisa. Então o humano ainda é muito importante na questão da criatividade e na criação desse texto. Aí beleza, esse texto chegou lá para a gravação. A interpretação do locutor. Conta muito. Conta a trilha ponto. Que vai ser colocado. A forma com que ele vai ser construído, esse spot vai ser construído, ele vai chamar a atenção ou ele vai ser mais do mesmo? Entende? Chegou para nós um texto ao vivo. Como é que a gente vai fazer esse texto? Eu prezo muito pela naturalidade. Como é que vai chegar na pessoa que está lá me ouvindo, no trabalho, no carro? Como é que vai chegar a informação de que esse produto é assim, assim, assado, dessa cor? Por quê? Enquanto eu tô lá, eu tô narrando isso para a pessoa. Então ela tem que ir fazendo isso, imaginando na cabeça dela. E o robotizado não chama a atenção, né, do ouvinte, né? Não você tem mais pega espaço, aquele texto, sabe? simplesmente lê ele do jeito que tem que ser lido. É só você se colocar como consumidor. Se eu ouço assim uma pessoa falando um texto decorado para eu ouvir, e ela falando da experiência que ela teve com determinado serviço ou determinado produto, aquilo vai me chamar muito mais atenção. Porque o que a gente fala? Muitas vezes eu já ouvi muito isso, que o melhor marketing é o boca a boca. Por quê? Porque eu vou te indicar. Eu vou dizer assim, cara, Nico, vai lá e prova a costelinha da Sulita com aquela quirerinha que vai ficar uma delícia, cara. Daí o OPEC entra e coloca, é irresistível. Então já entra uma palavrinha de criação no texto. Então é diferente eu chegar e falar isso pra você do que eu falar. Já pensou, você, na sua casa, com a família, naquele momento no especial, naquele almoço de domingo. Então eu acho que então, o produto já entrou nessa verdade, Cris. Eu procuro muito colocar a minha experiência com produtos, com serviços, e vejo que isso dá muito retorno. No rádio, porque as pessoas me ouvem e dizem, Cris, por quê? Porque a gente é
o influenciador máximo dentro da região hoje. Pode ter influenciadores da internet, mas o cara vai dizer, eu ouvi no rádio. E o rádio ainda traz essa credibilidade. Entende? Então, né? É o mesmo lance com notícias. Você vê uma notícia na internet, ouve uma notícia no rádio, qual que te dá mais segurança? Eu acredito muito no rádio, porque a internet pode... as fake news estão... E ali vai passar por um crivo, vai passar por um grupo de pessoas que estudou por aquilo ali. Então, eu acho que eu procuro, para passar para as pessoas, a experiência que eu tive com o produto. Tanto que assim, nós temos 2 programas... E às vezes, querendo ou não, tem que dar uma mentidinha. Assim, tem aquele lado também. A gente faz a nossa parte, só que o cliente lá do outro lado tem que fazer a parte dele, né? Não adianta, vamos supor, exemplo. A loja tal, a gente fala loja tal, tem um bom atendimento. A loja tem não sei quantos % de desconto. A loja tá com as melhores marcas e não sei o que, o rasga-preço e tururu. A gente convence um monte de gente lá. Chega lá, não é verdade aquilo que a gente está passando, ou de repente aquele bom atendimento não é bom. E aí, daí o cliente não tem retorno. Daí ele fala, mas será que eu não tenho retorno? Por causa que o pessoal da rádio não tá fazendo minha propaganda direito? Ou será que tá... Então tem esses 2 lados também. A gente tem que pensar. Só para acrescentar, os 2 programas, o Plugado e o Acesso Livre, a gente tem esse espaço de tempo para fazer essa comunicação que a Cris falou, que é você implementar o texto, né? Você colocar algo ali que chama a atenção do ouvinte. Nos outros é mais corrida, é mais musical ali e tal, tem os blocos, tem os break, as pautas no meio do bloco, então é tudo mais corrido. Mas esses 2 horários aí é o espaço que a gente tem pra gente fazer o trabalho do jeito que a gente gosta de fazer, né, Cris? Tô sentindo que hoje tem aquele churrasco de primeira que eu sou fã. Porque churrasco de verdade só se for com Sulita. Carne suína é Sulita. Tem uma coisa que também eu fico pensando às vezes não, porque acontece isso nas empresas, que é uma corda bamba meio traiçoeira, que é você, como comunicador, expressar a sua opinião, como vocês estão falando, mas não passar do ponto de ser vamos dizer assim, o Zé Neto. Dar a tua... É que assim, o sincericídio, às vezes, ele é demais, ele é prejudicial. Sim. Porque tu falar também tudo que tu pensa... tem que ter um filtro. Não dá. Então, assim, mas puxando pro lado... Seja qual o lado que tu tiver, dentro da rádio, dentro de uma empresa, de amigos, até em casamento não dá pra ser tanto tão sincero. O sincero não é um mentiroso. Não ser sincero não significa ser um mentiroso. Eu tô falando assim, falar às vezes o que tu pensa, dependendo do momento que tu tá da tua vida, se tu tá bem, se tu não tá... É melhor segurar. Cara, é segurar. Eu tenho certeza, às vezes eu escuto vocês ali e falo, não é possível que eles acordem todo dia desse jeito. E com certeza... Não acorda. Justo, mas assim, o outro lado, ele não tem a culpa de... Aí vem o lado profissional. Mas eu falo assim, nas empresas também, eu falo assim, dentro da rádio de vocês. Imagina assim, que a rádio como empresa, esquece vocês como comunicadores para ouvintes. Como a gente fazer, isso que eu falo assim, esse limiar entre você ser o sincero e às vezes extrapolar pelo teu momento de vida, pelo que ontem aconteceu alguma coisa, ou brigou com o marido, com a mulher. Sabe o que tem que ter o profissionalismo lá em cima, né? Pra tentar segurar. Conteúdos que falam sobre inteligência emocional. Que é você dominar as suas emoções e expressá-las da forma correta na hora certa. E nessa questão do trabalho, é como o Johnny falou, você coloca muito o teu profissionalismo, né? Porque não é todo dia que a gente chega feliz e animado na rádio. Ontem mesmo, um exemplo, né? Eu não cheguei, tive uma crise de ansiedade, o negócio estava ruim, o Johnny ligando o microfone, eu falei pra ele, vai você, ele falou, eu respirei fundo, engoli o choro e fui de novo. Eu fui enrolando e olhando pra carinha dela e ela vai se recuperar. Também, né? O entendimento não, a gente tem que se ajudar. Pares do trabalho. Um ajuda o outro. E daqui a pouco, querendo ou não... é comunicação, né? Você chegar, o cara entender
como a pessoa está. O rosto, né, já entrega. A gente se vê todo dia, né, menina? A gente acaba criando uma relação, né? Uma amizade mesmo. Eu acho que precisa disso e a gente consegue imprimir isso no ar. O trampo rola melhor, né? Flui melhor, né? Sim, total. Flui assim, melhor se um não tá na energia 100%, o outro tá, então segura as pontas. Ou quando os dois estão, vira uma loucura, é legal demais. Mas assim, e do falar dentro da empresa, porque a gente também convive com pessoas e dentro da nossa área, que é a comunicação, que é o rádio, a gente trabalha muito com ego, né, também. Bastante. Então, você tem que sempre ter o pezinho no chão. Por isso que eu falei que, cara, a gente nunca sabe tudo, a gente tá sempre evoluindo, sempre buscando aprender, porque é por aí, sabe? A gente vê exemplo de pessoas que são ricas, milionárias, que são famosas e são humildes. Por que a gente não vai ser, né, É uma Cris? coisa, Johnny, que falam, não querendo interromper, mas já interrompendo, como o Jô Soares falava, tem muita gente confunde humildade com dinheiro. Sim. Né? É só um parênteses aqui, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas é bom você falar, porque o ter dinheiro não significa que você é humilde ou deixa de ser não, humilde. né? Existem pessoas que têm muito dinheiro e são humildes, e tem pessoas que não têm dinheiro nenhum E não tem tem humildade nenhuma. É mais questão eu falo isso porque assim, eu tenho dentro da minha família uma tia que ela fala humildade relacionada à condição de vida. E humildade não tem nada a ver com humildade, tipo, a pessoa é bem pobrezinha, ela é uma pessoa humilde, no caso. Não é humildade. Uma coisa é uma coisa, outra é outra, né? É dos, que você está falando, uma das inteligências emocionais. Você é empatia, criar, que é outra coisa da comunicação. Você ser empático, não ser, né? E uma outra coisa que eu queria falar para vocês, daí é um pouco daquelas teorias que cada um tem. Eu costumo dizer assim, tem muitas pessoas que criminalizaram a máscara, a pessoa usar máscara. Eu discriminei usar máscara. Porque às vezes você não tá num bom humor como você tá lá na rádio, Cris, como você deu o exemplo aqui. O que você teve que fazer? Você teve que usar uma máscara. É uma máscara ruim? Não foi uma máscara ruim. Ela foi uma máscara... Seria ruim se ela entrasse no ar chorando. Não imagina? Não, mas ela não tá com a máscara, ela estaria real. Mas tem momentos que você precisa comunicar uma coisa que o teu corpo, a tua cabeça pensa diferente. E você tem que se mascarar. Só que não é uma máscara ruim, ela não é negativa, ela não tá prejudicando a outra pessoa. Cara, essa outra pessoa não tem culpa dos problemas. Aí que entra a parte do profissionalismo. Ela foi simplesmente profissional, né? Não tava legal e expressou como se estivesse ali na melhor manhã do mundo, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez e eu nunca mais esqueci, que diz assim, ó, o problema é seu, a cara é dos outros. Então, quem tá vendo você, obviamente que a gente não tá, e aqui nós estamos falando em rádio e profissionalismo, tá? É diferente um pouco da internet, por exemplo, que as pessoas tentam mostrar o máximo da sua realidade. No dia que não tá bem, mostrar que realmente não tá bem, porque o Instagram hoje, ele quer mostrar uma vida perfeita, né? E é óbvio que você não quer mostrar seus dias ruins também, mas também não dá pra ficar se comparando, mas né? No Instagram as coisas ruins dá ibope, no rádio não dá muito, né? No caso, como é que a gente vai chegar lá e meu dia hoje tá uma merda e não sei o quê, eu tô aqui porque eu ganho meu salário e tô obrigado e tal. Específico, uma comunicação específica. E no Instagram, nós falamos, gente, você tem os seus seguidores hoje, eu não tô legal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vai soar normal, vai soar normal. E eu vejo que a gente precisa muito com a comunicação gerar essa identificação das pessoas com você. Por que geralmente eu trabalho muito com a espontaneidade? O meu jeito é assim, entende? Eu levo isso pro rádio. Então, se eu tô aqui conversando com você com o microfone ligado, é da mesma forma que eu vou fazer quando desligar o microfone, entendeu? Então, eu acho que hoje é muito trazer essa naturalidade e a espontaneidade. Eu acho que isso ganha muitos pontos em tudo que você vai fazer. E na questão da humildade e do carisma também, quando a gente faz os eventos externos, né, Cris? Você ir lá conversar com o seu ouvinte, você ter aquela aproximação, a pessoa sair encantada contigo, e não é você sendo falso, é você, sendo humilde, né, sendo gente boa com o ouvinte. Você cativa de uma forma tão grande que na próxima propaganda que você fizer segunda-feira no rádio, aquela pessoa que te conheceu no sábado, ela falou, vou lá comprar porque o Johnny falou e ele é gente boa, ele é querido. Isso aí é algo de se pensar. Tem muita gente que, eu sou o cara, chega lá, só emburrado aqui e tal. Ou às vezes é o jeito da pessoa. No ar ela é animadaça, alto astral e fora é introspectiva, entendeu? Só que assim, sendo daquela primeira forma que eu citei, você ganha ponto, né?
nós estamos aqui fazendo essa brincadeira, né? Entre comunicação empresa e comunicação, no caso de vocês, que é a parte de rádio. Mas assim, hoje existe, antigamente se falava em... O consumidor de vocês é o ouvinte, obviamente. É o ouvinte. E tinha 2, 3 tipos de ouvinte. Hoje nós temos o Baby Boomer, o X, o Y, o Z, o Millennials e tal. Daí você está falando, não, eu sou assim. Bom, isso aí assim se comunica Funciona mais para determinado público. É o que a Cris citou. Não, Ó, por exemplo, o grupo de vocês existe a AM, que é um grupo um pouco mais tradicionalista, tem que ter uma comunicação um pouco mais tradicional. Vocês já pegam essa parte Uma aí faixa já etária mais mais jovem, diferente, né? Então é importante também entender o teu consumidor para tentar ganhar a maioria. Eu lembro porque não existe unanimidade nem no nosso maior ser que Jesus conseguiu. E obviamente que nem nós vamos conseguir. Eu lembro na época de Transamérica, eu saía da Transamérica FM 5 da tarde e entrava na AM, na videira AM 5 da tarde. E a comunicação do FM é o que você acabou de citar, é diferente, né? Aí eu saía lá no FM, tô indo nessa, galera, e tal, não sei o que, ficam com Deus, cuide-se bem, Jesus fala, tchau, e tal. Daí chegava lá na Rádio Videira, olá, boa tarde pra você, como é que você tá, dona de casa, como é que tá meu ouvinte, já tomou aquele chimarrão, tá tomando aquele café, não sei o que, tá nos... Já muda, já cai aquela... Então isso. Tudo passa pela importância de tu entender o teu consumidor. Quem é que está escutando, é isso aí. E no rádio, a gente tem percebido muito essa geração dos 30 a mais, né? Que são os maiores consumidores hoje do rádio. Uma porque a gente até comenta. Mas fala a língua deles. Eu não vou xingar vocês, estou pra cima disso aí. Não, mas assim, ó, entender realmente essa faixa etária, a linguagem que vai ser compreendida ou não, né? Mas no rádio a gente já consegue perceber isso e há muita nostalgia das pessoas no rádio. A gente vê pelos programas musicais, quando se toca músicas mais antigas, é quando a galera interage mais, entendeu? Porque o rádio hoje a gente fala muito, é a música, mas é muito mais a comunicação hoje que você segura, entende? Porque a música tá aí os streamings, né? Quem quiser ouve música no Spotify. Por isso, inclusive, eu vi um vídeo do Júnior, agora há pouco, falando sobre a Alfa FM lá de São Paulo, que é primeiro lugar no Ibope, e ela é uma rádio adulta. Ela só toca músicas antigas, a maioria músicas antigas, os flashbacks, os clássicos. E ela é primeiro lugar lá em São Paulo. O que acontece? Se pegar pela população, não seria mais ouvida. Mais de 10 milhões. E a Band é segundo colocado. A Band toca o quê? As músicas que tá lá no streaming, que a piazada tá toda lá no streaming ouvindo. Então, a Band perdeu a audiência pro streaming. E a Alfa ganhou audiência no rádio. Porque você não vai entrar no streaming e vai ver lá uma música de 1970, um Frank Sinatra. Você não vai achar, ao não ser que você pesquise, né? Não sabe o nome. Agora, ele não vai te dar a opção para você ouvir. Não tá nos top e daí 20, quando você ouve na rádio, você fala, pum! Nossa, essa música. Caramba, cara, eu morava lá em tal lugar nessa época, eu fazia tal. Eu era daquele... Memória afetiva. Memória afetiva. Que tem muito na comida também, né? Isso também. Isso que eu ia falar, né? A gente trabalha muito com esse lance, porque as pessoas se identificam. Nossa, essa música era da minha época. O que eu tava fazendo quando eu tava ouvindo essa música? Ah, porque o mesmo lance com a comida. Ah, é porque minha mãe fazia aquela comidinha assim, assim, assado. Então, é muito gerar sensações. Aproveitando fazer a propagandinha de comidinha de mãe, aquela linguicinha campeira da Sulita, fritinha. Parecia as linguicinhas que minha avó fazia lá quando eu era criança, cara. Essa é a ideia. Despertar isso. Então, eu acho que a gente conquista também o público, né? No caso, os nossos ouvintes ali, pela espontaneidade do jeito de falar, conhecendo o público e também gerando essas sensações. A sensação de pertencimento. Ah, ela tá falando lá da mesma forma que eu falo em casa. Sim. Sem procurar palavras muito rebuscadas, palavras muito elaboradas, entendeu? Fazer se entender no simples. É isso aí. Eu adoro perguntar, vocês adoram responder. E vamos embora. Tá, mas como eu disse no início, certamente hoje ia ser mais uma aula do que um bate-papo. Obviamente aqui a gente já conseguiu identificar, é muito nítido que, obviamente vocês como comunicadores natos, muito do que vocês fazem no dia a dia de vocês está muito atrelado à comunicação de uma empresa. Obviamente, como nós estamos aqui com o Sulicast, que é uma maneira de se comunicar.
deles verem nós, enxergarem, criarem essa afeição com as pessoas, a gente poder mostrar algumas coisas que estão acontecendo aqui, as diferentes áreas. E seguindo a tecnologia, né, Nico? Isso. Antigamente era um impresso, né? Você entregava para o funcionário ou até mesmo para a sociedade um impresso para ele ler as E informações. ainda a gente faz isso, porque Faz isso, ainda. assim, é isso que a gente fala do consumidor. Então, assim, eu tenho pessoas aqui que estão comigo Que os mais há jovens 30 estarão anos aqui vendo a gente. E que estão já com os cinquentenários, sexagenários, né? E assim, eu 40 e poucos alguns, né? E 41. como eu tenho essa relação X, Y, Z, que não vai ler uma coisa, um material impresso. Sim. Né? Como também a gente usa com vocês a rádio também, porque querendo ou não, é uma maneira de comunicar não só com o consumidor sulita. A gente usa É em também massa, muito né? para também É em expressar ver, o que quer está dizer, né? Em acontecendo massa. com a empresa aqui dentro da cidade. E é bacana saber que tem essa relação, né? E comunicação é isso que a gente falou, é você ter o carisma, você ter tentar ser verdadeiro até onde consegue ser, obviamente. Mas bacana, obrigado mesmo de coração por vocês terem vindo. Eu sei que o tempo de vocês é bem concorrido e disputado. Também entendo que poucas pessoas escutam vocês, do lado de vocês da moeda, né? Isso é difícil na rádio você não se abre para esse tipo de coisa. Eu sempre digo que o marketing, ele é meio traiçoeiro. E vocês estão, comunicação de vocês está ligado muito ao marketing. Sim. Porque a gente consegue vender muita coisa. Dificilmente a gente consegue se vender. A Verdade. gente consegue se vender pouco. Aquilo que a gente faz, até pelo seguinte, porque a gente vai aparecer mesmo quando dá errado. Quando dá certo é mais do que o nosso trabalho. Verdade. Mas É quando dá verdade, errado, verdade. cara, é uma Você faz 10 coisas certas, filosofia pra errou, a se pensar. pessoa o erro chama a atenção, né? O que Opa! eu consigo colocar como a analogia, assim, eu vejo muita paixão naquilo que é feito, por exemplo, aqui dentro da empresa de vocês, né? Todo mundo tem que ser muito apaixonado por aquilo que faz, porque por mais que você tenha os percalços do dia a dia, mas você ama falar sobre aquilo, brilha o olho quando você fala. E é o que acontece com a gente com a comunicação. A gente brilha o olho, a gente gosta de falar, a gente gosta de estar buscando, vive, respira isso. E dentro da empresa, quando você está trabalhando também, você deve colocar isso, sabe? Porque eu acho que daí sim dá resultado. E quando você ama o que você faz, todo dia é feriado, né? eu somando isso aí, Todo dia até para feriado. finalizar, é amar o que faz e ter um propósito. Porque a gente também amar o que faz, amar alguma coisa sem ter um propósito. não O rádio funciona. para E mim mesmo, vice-versa também. o rádio para mim mesmo serve até de terapia às vezes. Às vezes eu tô meio tristão, meio abalado, não sei o que, chego lá, entro no ar, esquece tudo. A gente já até conversou Depois que tanto você até- sai, você chega em casa, volta tudo. Às vezes, né? Não sei, mas volta aqueles pensamentos tudo de novo. Como tu falou, tu Meio sai de que férias, tu sente falta. Fica louco, cara. E não é nem o lance da máscara, como você disse também, né? Eu vejo muito que a gente, quando tá ali sendo locutor, a gente é meio que um personagem, entendeu? Para as pessoas. Então, na artes cênicas tem muito disso, de você esquecer, você não é mais aquela pessoa, você é o personagem que está ali agora e você precisa viver esse momento. Então, viva e faça com O teu melhor, mais né? ali, né? O teu melhor sempre, todos os dias. Porque você precisa mudar a vida de alguém ali. Cara, quantas pessoas me mandam mensagem dizendo, eu precisava ouvir isso. Que bom que o teu alto astral chegou pra me animar. Às vezes eu nem tô no alto astral. E aí a pessoa fala isso, eu disse, opa, já fez a diferença no dia de alguém, já tá valendo, entendeu? É o seu propósito. Exatamente. É o propósito. E aproveitar para puxar uma sardinha também para Sulita e dar os parabéns, porque assim, a gente tem clientes e clientes. Claro que a gente trata todo mundo com o mesmo valor, com o mesmo carinho, né? Porque o seu dinheiro não vale mais que o dinheiro dele e tal. A gente trata todo mundo com igualdade. Mas assim, todo começo de mês, a Sulita manda os textos atualizados, bem elaborados, cada dia uma pauta diferente e tal. E isso Facilita, faz né? toda a diferença, tanto pra gente fazer um programa todo dia com algo diferente, trocando o assunto, e também eu acho que resulta lá no final, né? Que bacana. Nos ouvintes. Parabéns pra vocês. Eu que agradeço, que bacana. Obrigado, gente, pela aula, pela participação de junto. vocês A aí. gente que fica feliz. E vocês que se gostaram, imagino que devem ter gostado sim, Tomara. acione o sininho, continue, nos siga. Curte lá, rapaziada. É isso aí, curte lá. é isso aí. E acompanhem sempre as novidades, porque nós vamos trazer sempre gente boa, como a gente trouxe aqui o pessoal hoje da rádio. Gente, um grande abraço e até Valeu. mais.